Só o pó aqui, hein? Gripadão, recuperando a voz. Mas hoje é aniversário do All Blue, galera. 7 anos nesse dia 24. Já me emocionei muito nesse dia de hoje. Estamos aqui para falar sobre Vinland Saga, né? Ah, Matheus, por que tu não repousa? Porque eu morro de vontade de falar sobre aquelas coisas que eu gosto. E esse episódio 11 foi muito bom. Mas polêmico, hein? Pelo comecinho dele. Que tem uma galera aí que é cristã, que pode não ter gostado muito. Mas aí é legal que a gente discute o porquê desse papo ter acontecido, né? Do Thorkel desafiando o cristianismo, os vikings de maneira geral, né? E vamos falar também desse grande embate na floresta. Vamos embora? Vamos agora! Lembra aí de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também já vai dando like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais vídeos de Vinland Saga. A gente está analisando o anime toda terça. E aí precisamos de vocês para saber se o anime vai perdurar através da próxima temporada, né? Porque geralmente a galera esquece dos animes que estrearam na temporada passada quando vem os novos aí. Vai chegar Boku no Hero Academia, Nanatsu no Taizai, etc. Eu não tô sentindo, na verdade, o fandom de Vinland Saga hypado com a obra, com essa adaptação do anime. Apesar de eu estar gostando bastante, a Wit Studio tá fazendo um trabalho excelente. Mas vamos lá para o começo desse episódio, né? O Thorkel tá percebendo que o outono chegou. Os vikings vão falando de uns assuntos diversos, vão falando de mulheres, e eles chegam no papo do cristianismo. Eles chegam ao ponto de comparar o Jesus com o Thor. Nesse momento eu me abri, né? Que eles vão falando, pô, velho, o cara é mágico, ele consegue fazer uns pão aí aparecer, anda na água, uns poder bizarro. Então, galera, algumas pessoas podem ter se sentindo ofendidas aí, né? Mas a gente tem que lembrar que não só existe uma religião, um só Deus. E é meio que assim... E por meio que eu estou dizendo que é totalmente assim que uma outra cultura encara uma outra religião, ainda mais nessa época bárbara de tanta guerra, né? Então hoje a gente tem uma tolerância, ou eu espero que as pessoas tenham cada vez mais tolerância religiosa por aí, né? E aqui no caso, os vikings estão fazendo chacota daquela religião porque eles acreditam na religião deles, né? Eles cultuam Odin, Thor, Valhalla, as Valquírias. E é justamente nesse ponto que o Thorkel se refere para dizer que ele não teme a morte. Ah, eu não temo a morte porque as Valquírias, elas estão de olho nos heróis, para quando eles morrerem, elas os escoltarem até Valhalla. É bonita, né? A crença viking, eu acho bacana. E o Thorkel vai tendo pena da galera cristã, né? Ele vê o padre lá que tá ao lado do Ragnar e do Canute, e o padre, ele tem meio que um surto. Ele diz que vê Deus ali, mas na verdade ele tava bêbado, né? O Thorkel até pergunta pro padre, ei, qual é a melhor religião? Aproveitando que ele tá bêbado, né? Apesar do cara ser cristão, né? Ele poderia puxar a sardinha pro seu lado. Mas o padre comete a blasfêmia de dizer, qualquer uma que tenha criado a bebida. E aí os vikings caem na gargalhada. Daí o episódio vai naquela crescente de tensão, porque o Thorkel nota que tá sendo feita uma emboscada. Tipo, estamos acompanhando o grupo do Thorkel. E aí vem esse segundo grupo, os remanescentes do Canute. Então o cara chega e fala, temos 2.000 homens aqui. Véi, o Thorkel, ele mesmo diz, né? Quando alguém tá fazendo uma emboscada e diz essa quantidade absurda de homens que tem ali escondidos, é um blefe. E é muito o que o Sop faz em One Piece, né? Eu tenho 8.000 homens aqui, então que tática de bosta, sabe? Mas termina intimidando se você sabe fazer. O Sop exagera lá em One Piece, eu tenho 8.000 homens. Aqui poderia ser possível que eles tivessem 2.000 homens, né? Mas o Thorkel já saca que é um blefe e ele joga. Porque ele devolve Canute e Ragnar, mas ele pede para se enfrentarem. E aí, vocês não vão enfrentar não? Vocês estão em 2.000, a gente devolveu os prisioneiros e vocês não vão vir. Eles ainda estavam com a vantagem do terreno, porque o Thorkel, o Sun Tzu, né, a arte da guerra, o bando do Thorkel, eles estavam lá pela estradinha e a emboscada tava vindo pelo alto. Beleza que o Thorkel é um monstro, joga uma lança no olho do cara, né, mas a vantagem do terreno é quem tá mais alto. E eles estavam, né, no terreno mais elevado.
Então o Torkel vai provocando e os soldados vão se instigando, tipo, não, velho, a gente tem que enfrentar ele, senão a moral da gente vai ficar baixa. E aí começa esse grande embate na floresta. E aí a gente começa a perceber que o grupo do Askeladd tá ali na floresta. Em algum momento eles iriam chegar, porque esse era o plano do Askeladd no finalzinho do episódio passado, né? E o Torkel já vai sentindo um cheiro de queimado. Galera, o Askeladd tá queimando a floresta e a galera a favor do vento. Isso porque o cara não tinha um plano. O Bjorn pergunta no final do episódio passado: pô, velho, tu não quer se aliar aos remanescentes do bando do Canute? Tu quer atacar o Torkel sozinho, porque o Canute no final das contas pode virar uma moeda de troca, mas a gente vai ter que enfrentar aquele bando agressivo? Tu tem algum plano? Não, não tenho. Então, se a gente pega essa cena como base, a gente pode ver que o Askeladd improvisou tudo isso aí na floresta, pô. Quando ele percebeu qual era o palco da batalha, é uma floresta, eu tô a favor do vento, tal, tem carroças ali e tal. Ele foi com essa proposta de queimar. E aí o Torkel, se liga que tem um terceiro grupo. O primeiro era o dele, a favor da Inglaterra, né? São vikings que estão trabalhando pra Inglaterra. Temos os remanescentes do Canute, que aí sim estão trabalhando para a Dinamarca, e temos o grupo do Askeladd, que estava trabalhando para a Dinamarca, mas agora está trabalhando para si. Tipo, a gente até viu no episódio passado, né? Dane-se essa guerra toda. Vamos colher as moedas de troca e quem ganhar vai nos dar um baita de um tesouro, porque teremos peças importantes aqui para trocar. E quem recebe essa missão de ir lá pegar o Canute por parte do bando do Askeladd? O Thorfinn. E aí o Askeladd diz, né, é muito fácil usar um idiota que não tem medo de nada. Pô, esse episódio ele faz muita ponte com o episódio passado, e não porque é um episódio ali adjacente, né, já é o próximo. Mas na verdade, isso é um papo que vem no cerne de Vinland Saga, né? O Thorfinn tá sendo usado, não tá, pô, tá sendo usado totalmente, e o Askeladd deixa claro agora tudo que tá nas entrelinhas, sabe? O Thorfinn realmente tá agindo como um idiota com essa coisa de honra no duelo. Ele poderia estar tendo outra vida, pô. Em vez de estar acompanhando o bando do Askeladd e se perdendo, mas enfim. O Thorfinn é que tem esse papel. A galera do Canute até acena pedindo ajuda, mas eles acenam no meio da fumaça. Quem é que vem através da fumaça? Bando do Askeladd, velho. E aí eles entregaram o ouro, né? Pô, o Canute tá aqui, ajuda a gente, achando que o bando do Askeladd vai ajudar. Não, era o bando do Torkel, velho. E aí chega o Thorfinn também, ou seja, tem representantes dos três grupos, né? O grupo do Canute Ragnar, o grupo do Torkel, o grupo do Askeladd, e o próprio Torkel chega na cena. E como eu tava afim de ver de novo esse encontro, eu não achei que seria tão cedo, mas Thorfinn e Torkel se encontram com quase tudo aquilo que eu esperava ver. Daí o Torkel, galera, ele parece muito doido, mas ele tem uma baita de uma sanidade também. Sabe, ele encontra essa sanidade através desse propósito dele nas guerras. Ele não vai ser o cara mais louco do mundo só porque ele gosta de batalhar, apesar dele ter o dublador do Barba Negra, né? E aí ele reconhece o Thorfinn, né? Claro, ele lutou com ele, perdeu dedos para o Thorfinn, ele até diz pra galera recuar. Se você provocar muito esse menino, você pode se ferir. Olha o que ele fez comigo aqui. E é doido, né? Acho que qualquer pessoa sentiria muito isso de perder os dedos, mas o Torkel tá de boa. É um ferimento, né? Tipo, ele sabe que ganhou aquilo ali, ou perdeu os dedos, né? Tendo uma batalha valorosa, e principalmente com alguém que ele reconhece, que é o Thorfinn, o filho de Thors. Daí o momento fica no mix de tensão, com um momento bem emocionante, porque o Torkel começa perguntando: Thorfinn, você tá de que lado? Você veio com os incendiários? E aí ele começa a perceber qual é o caminho que o Thorfinn tá tomando. E algo me surpreendeu nessa cena. Porque o Torkel ele vai mostrando que conhece a família do Thorfinn, vai falando da mãe dele, ele cita os nomes e vai falando do Thors. Você é Thorfinn, filho de Thors, o maior viking que eu já conheci. Ele é o único homem no mundo mais forte do que eu. E quando o Torkel fala isso tudo, você pensa que pode rolar o momento dos dois se entendendo, que o Thorfinn vai pro lado do Torkel, mas não. O Torkel ele tá percebendo o caminho pelo qual o Thorfinn tá caminhando. Então beleza,
O incêndio também ajuda a eles se separarem? Ajuda. Mas eu acredito que o Thorkel não ia querer cuidar do Thorfinn. Vem cá, vou cuidar do filho do meu amigo. Não. Você escolheu esse caminho? A gente se encontra lá na frente então. E aí, como dois homens guerreiros, né, os caras que atuam no campo na linha de frente na guerra, a gente vai se entender na mão, sabe? Eu acho que essa foi a proposta do Thorkel. Tipo, se o Thorfinn tivesse sido achado pelo Thorkel ainda pequenininho, talvez, né, rolasse esse cenário mais tranquilo. Mas agora não. E é por isso que mais uma vez me dá agonia pelo fato do Thorfinn estar sim sendo controlado pelo Askeladd por conta desses princípios dele que... Véi, eu acredito que a essa altura o Thorfinn já deveria ter quebrado esses princípios de querer estar lá no bando do Askeladd pra honrar a morte do pai, eu quero ganhar dele num duelo um dia. Véi, com toda essa guerra rolando, os caminhos dos guerreiros se convergem. O Thorfinn poderia estar em outro lugar e encontrar o Askeladd no campo de batalha. O Askeladd tem um bando famoso, sabe? É só questão de inteligência você ter aquela informação que o cara tá atuando num campo de batalha. E aí o Thorfinn volta com o Canute. No final do episódio, o Askeladd tá lá com o Canute e os outros reféns, né? O Ragnar, etc. Houve uma troca-troca só, né? Os reféns que estavam com o Thorkel agora foram parar com o Askeladd e os três grupos se separaram. O Askeladd pede pra ver o rosto de Canute e quando ele tira, parece não ser ele, parece ser ela. Só que aí, galera, eu fiquei pensando, pô, pode ser um homem andrógeno de repente, mas pouco importa se é homem ou mulher, o Askeladd tem a moeda de troca mais valiosa aí no meio dessa guerra. E é interessante a gente notar como tá tudo sob o controle do bando do Askeladd, né? Ou seja, do Askeladd. Porque se a gente pega o exemplo do Thorfinn pra entender como ele tá usando aquele rapaz, pô, o Askeladd ele pode estar usando todo mundo. É só ele conhecer o inimigo. Acho que o Askeladd é o cara que mais aplica a arte da guerra de Sun Tzu. Ele é um cara malicioso e astuto. Ele usa tudo ao seu favor, realmente, né? Como a gente citou também, esse plano, que na verdade não era um plano, foi um improviso dele de sair queimando as coisas lá na floresta pra atacar o bando do Askeladd e a galera do Canute. Enfim, quero saber agora os comentários de vocês sobre esse episódio 11 de Vinland Saga e até a próxima!